morte do assessor especial para assuntos internacionais dos governos Lula e Dilma, Marco Aurélio Garcia, do PT, que morreu ontem em São Paulo, aos 76 anos, sofreu infarto, né, Alexandre? Pois é, foi uma ironia do destino, né? Ontem, dia da morte dele, fez exatamente 10 anos em que ele foi flagrado por uma câmera da Globo, fazendo aquele gesto do top-top. Sim. Quando recebia pelo Jornal Nacional a informação de que não seria a falta de ranhuras na pista, mas um erro no mau funcionamento do reverso da turbina do avião, né? E aí ele festejou porque não seria o governo o responsável. Ficou marcado por isso, né? E coincidentemente 10 anos redondos. Parece coisa do destino. Agora, o que marcou mesmo foi a política externa dele. Ele fez a política externa do Brasil nos governos Lula e Dilma, né? Fugiu da política externa tradicional brasileira, que era uma política de Estado e uma política pragmática. Passou a ser uma política ideológica e uma política de partido. Aquela política pregada pelo Foro de São Paulo, de que ele foi um dos fundadores em 1990, né? Era a forma de tentar sobreviver o que havia morrido na União Soviética. Então, ficou marcado por isso. Ele que descansa em paz, mas o Itamaraty ainda deve estar sofrendo assombrações por causa daquela política externa que era favorável ao Zelaya, ao homem do chapelão, ao Evo Morales, ao ditador de Angola, ao Hugo Chávez, né? E que balançou muito. Inclusive teve reflexos aqui na Lava Jato, porque a gente vê negócios brasileiros nesses países em que o Brasil saiu perdendo feio na corrupção, né? Fora a refinaria, as instalações da Petrobras lá em La Paz, lá na Bolívia, que foram dadas de presente para Evo Morales. Importante ressaltar, né, que o professor, o Marco Aurélio Garcia, que foi professor da Unicamp, né, ele nunca foi ministro, né, do governo Lula, nem do governo Dilma na área das relações exteriores, por exemplo. Nunca foi ministro. Mas tinha força sobre o ministro de Relações Exteriores. Isso, ele que ditava a política, né, a política externa. Ditava a política, punha lá o secretário-geral, o chefe de gabinete, né? Claro, para ser ministro de Relações Exteriores tinha que estar afinado com ele. Agora, a diplomacia que os diplomatas aprenderam e aprendem no Instituto Rio Branco é uma diplomacia de Estado, não é de governo, é de Estado, e uma diplomacia pragmática. Bom, outro assunto, Alexandre, essa história do bloqueio, né, dos 9 milhões, mais de 9 milhões de reais nos planos de previdência do ex-presidente Lula. Pois é, lá na Brasilprev, né, que é a previdência do Banco do Brasil, ontem a gente ficou sabendo que o juiz Sérgio Moro foi avisado de que, cumprindo a sentença dele, a Brasilprev havia bloqueado aí 9 milhões e 39 mil. Aí a notícia diz que esse dinheiro foi depositado pela LIUS Palestras e Eventos. O LIUS são as iniciais de Luiz Inácio Lula da Silva, Palestras e Eventos. Supostamente 9 milhões e 39 mil havidos em palestras. Palestras em que parece que ninguém na plateia dessas palestras tinha celular para fotografar a honra de ouvir um ex-presidente da República, né? Nunca se viu foto alguma dessas palestras. E eu estava fazendo as contas, se cobrar bem, né, 60 mil reais por palestra, vai ter que ter 150 palestras aí para dar esse total, né? Realmente é de estranhar. É meio aqueles shows de dupla sertaneja, que tem dupla sertaneja que faz aí 15, 20 shows por mês, dia sim, dia também. Pois né? E falar nesses shows, né? Ontem eu estava conversando com o organizador desses shows, ele disse assim, olha, nunca a bilheteria é a realidade. Tá certo. Alexandre, para a gente encerrar falando em bilheteria, em dinheiro, né? O presidente Temer desembarcou lá na Argentina para a reunião do Mercosul e falou que o povo será compreensivo com o aumento de impostos. O povo e o bolso do povo, né? Fazendo as contas aqui, por causa desse ajuste no PIS e no COFINS do combustível, só nisso a gente vai pagar 10 bilhões e meio.
Agora, não está contando aí todas as consequências, né? Porque nós temos, infelizmente, por burrice estratégica nossa, temos a maior parte do transporte rodoviário, né? Em países sérios, o transporte rodoviário é um transporte de curto alcance, de curto trajeto, né? Só para entregas. O transporte pesado é trem, navio, né? Mas, enfim, já que a maior parte do transporte queima combustível, nós vamos pagar também no preço das coisas, né? De tudo que compramos. Então, nós vamos pagar mais do que isso. E não teve saída o governo, porque já está aí com um déficit de 130 e tantos 139, bilhões, né? Isso. Já tinha cortado 39 bi, cortou agora praticamente mais 6, está com 45 bi de cortes. Né? Por quê? Porque a arrecadação caiu, porque o PIB, a atividade econômica caiu, né? Tá aí o desemprego mostrando isso, e tem razão o ministro Meirelles quando lembra que isso tudo é consequência de um desgoverno absoluto, né? De só pensando em gasto, e lá no governo Lula ainda achando que consumo provoca crescimento, quando a gente sabe que o que faz crescer é a poupança, que possibilita o investimento para acrescentar produção e vendas no país.